Se não puder amar, não te demores. A frase de Frida Kahlo é talvez o melhor conselho para os dias atuais. O mundo, que sucumbiu ao terror mais uma vez, depois de um novo atentado de ódio, de intolerância, precisa de amor para mudar. Em La Rambla, principal avenida turística de Barcelona, morreram não apenas 13 pessoas. Foram mais de 100 feridos no primeiro atentado e outros 7 na segunda investida contra a dignidade humana. Ali estão representadas todas as nacionalidades. Cada notícia choca. É inegável imaginar. Podia ser eu. E podia mesmo. Quais são as fronteiras da segurança? O que os homens têm feito para que este ódio seja contido? Fala-se muito quando acontece e lembra-se pouco tempo depois. A cada hiato que o ódio tem espaço, mais forte ele fica. É preciso frear isso. É claro que por trás de um Estado Islâmico há toda uma organização muito complexa. E eu estou aqui pregando o discurso do amor. Incoerente? Não. Eu estou fazendo a minha parte. Nesta trajetória de ódio que hoje choca mais uma vez lá em Barcelona, todos nós temos responsabilidade. Pelé não parou uma guerra? Como ele fez isso lá atrás? Com amor. Talvez esse tenha sido o melhor lance da sua carreira. A única religião pregada desde o começo dos séculos é o amor. E cada um é responsável por plantar essa semente. O ódio só nasce onde há hiato de amor. Educação é amor, cuidado é amor, repreensão é amor, presença é amor. Quando você ensina um filho teu a olhar para o próximo, mostrando a ele que o mundo não é dele, mas de todos, você permite que ele enxergue o outro com olhos de amor. O que somos tem refletido no mundo que vivemos. E até quando vamos seguir insistindo nos mesmos erros? Bom dia! Hoje é sexta-feira, 18 de agosto, e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje eu me permiti começar o programa de uma maneira diferente, porque não dava para não falar deste atentado de terror. Atualizando as notícias, a polícia espanhola deteve em Ripoll, na província catalã de Girona, uma terceira pessoa por suspeita de ter vínculos com atentados terroristas em Barcelona e Cambres. Em homenagens às vítimas, a Espanha fez um momento de silêncio. A detenção faz parte da investigação que começou logo depois dos atentados. E agora sim, a gente dá início ao nosso tema central. Hoje vamos debater assuntos importantes relacionados ao Porto de Santos e ao setor portuário. Para o Agenda do Porto de hoje, eu recebo Luiz Fabiano da Silva, instrutor de cursos portuários pelo Centro de Excelência Portuária, o CENEP. Luiz, muito obrigado pela tua participação, seja muito bem-vindo. É com grande honra que eu te recebo aqui nessa bancada, até como uma forma de agradecimento e reconhecimento pela tua importante participação no projeto do que é o Agenda do Porto. Com a tua ajuda, nós conseguimos trazer para essa bancada importantes lideranças e debater assuntos que são de extrema relevância para o nosso setor. Então, se sinta em casa, seja muito bem-vindo. Obrigado, Nathalie. Obrigado, Maxwell, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui nesse programa e ter feito parte de um projeto, ter sido o embrião de um projeto tão importante para a TV Santa Cecília e para a Baixada Santista e para a população portuária, para o povo portuário, os trabalhadores portuários. Max, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Vamos fazer hoje um programa certamente especial, né? Bom dia, Nathalie, bom dia, Fabiano, bom dia a todo mundo que está em casa. Inicialmente, um dia triste, né, em função do ocorrido ontem e tudo aquilo que você noticiou. Um texto lindo, um texto muito bem elaborado e bem colocado também. Eu só gostaria de fazer uma ressalva, Nathalie, até antes da gente iniciar o programa. Eu também tenho o entendimento que isso é parte desse capitalismo selvagem que nós temos hoje mundialmente falando. Sou um defensor do capitalismo? Sou,
acredito que o capitalismo pode gerar aí inúmeras transformações. Sim, ele pode gerar inúmeras transformações, mas nós temos que ter aí um capitalismo um pouco equalitário, dando as oportunidades para todas as pessoas. E é isso que está faltando um pouco no mundo. Quando as pessoas não têm oportunidades, as revoltas também são naturais. Eu já falei isso em outras oportunidades e volto a repetir. Nós temos aí, por exemplo, a África como um grande celeiro de doenças do mundo, porque o mundo não olha ainda para aquele continente para que ele possa se desenvolver. E aí a gente tem um Oriente Médio ali com a revolta em relação a todo esse capitalismo e a forma que isso é conduzido. E o reflexo disso é esse terrorismo que a gente vivencia nos dias atuais. Eu acho que está no momento da gente repensar um pouco isso, mundialmente falando. Se não tiver oportunidade para todos, eu não estou dizendo que a gente tem que ter uma condição equalitária, mas as oportunidades, elas devem ser igual para todos. Eu acho que dificilmente a gente consegue reverter esse quadro e o quadro só tende a se agravar. Uma situação muito triste, como o que aconteceu no dia de ontem. Eu acompanhei alguns vídeos, vi até algumas crianças, é um vídeo bastante chocante e a gente percebe aí que, infelizmente, estamos convivendo com essas situações nos dias atuais. Bom dia para você em casa, bom dia, Nathalie, espero que a gente tenha um excelente programa. E você que está em casa pode participar pelo nosso WhatsApp ou pela nossa fanpage, onde nós já estamos ao vivo. Entidades ligadas à atividade portuária em Santos entregaram a proposta de privatização do serviço de dragagem para o governo federal. O grupo, formado por 10 entidades portuárias, quer a criação de um consórcio, formado por arrendatários, operadores portuários, terminais privados e possivelmente a Companhia Docas do Estado de São Paulo. A nova empresa, que poderia ser uma sociedade de propósito específica sem fins lucrativos, terá como único objetivo garantir a dragagem do Porto de Santos e, como remuneração, receberia parte da tarifa destinada à manutenção das profundidades do Cais Santista. A proposta foi entregue durante a primeira reunião em Brasília do Grupo de Trabalho Interministerial criado para discutir o tema. A ideia surgiu da insatisfação dos usuários do Porto de Santos que, com os recentes problemas envolvendo a manutenção da profundidade do canal e de navegação, que trouxeram muitos prejuízos ao setor, afirmam que o poder público não tem mais capacidade para fazer a gestão dos serviços. Max, eu acho que certamente esse deve ser o 6º programa que eu estou trazendo à tona a questão da problemática da dragagem. Hoje, anunciando que uma proposta de privatização foi efetivamente entregue ao grupo de estudos. Esse é um primeiro passo ou é só mais uma manobra para acalmar os ânimos? Nathalie, o teu 6º programa, o meu deve ser o 1023º, algo em torno disso, debatendo e discutindo essa questão da dragagem. Eu acho que a proposta é um avanço. Fazer uma SPE, uma sociedade de propriedade de propósito específico, é bastante produtivo para esta situação. Eu, se fosse o ministro, já teria assinado essa proposta para que a gente pudesse dar o encaminhamento devido e necessário em relação a essa questão da dragagem. Essa sociedade específica para a criação da dragagem, ela é importante porque você tem a celeridade da iniciativa privada para poder resolver os problemas relacionados às operações, não só dos portos, mas em outras questões também. Então a gente precisa dar continuidade. Por que o governo muitas vezes acaba encavalando essas propostas e não aprovando? Em virtude do superávit que a gente sabe que não só o governo faz, mas todas as companhias de um modo geral. Ou seja, se utiliza de uma arrecadação para demonstrar um superávit. Para que o telespectador entenda mais ou menos, é como se você tivesse na tua conta aí algo em torno de R$1.000 e aí você não honrasse os teus compromissos mensais que você tem em relação à conta de água, luz, telefone, entre outras condições. E aí, no teu balanço, no teu discurso mensal, você dissesse, eu tenho em caixa R$1.000, mas na verdade você tem uma série de compromissos para honrar. E aí você fez superávit, mas não arcando com aquelas tuas responsabilidades que são inerentes para a continuidade do teu dia a dia. Então, Nathalie, eu acho que o ministro Maurício deveria aí pegar esta proposta, uma proposta muito bem estruturada e elaborada, e assinar e dar continuidade para transferir esta questão da dragagem para a iniciativa privada definitivamente.
É a saída, né, Fabiano? É a saída. E é o futuro, né? Não tem, irreversível você não privatizar a dragagem. Haja visto com o superávit que eles fazem com o dinheiro que é destinado, e não só com relação à dragagem, eles fazem superávit com relação a dinheiro de treinamento, de outras áreas, de obras públicas, obras de vias públicas. Eu acho que é a saída e seria muito viável se acontecesse rapidamente, creio eu que não vai acontecer da noite para o dia essa transformação. A proposta é muito boa, mas creio pelo governo que está aí que não vai sair da noite para o dia essa. Você acredita nisso também, Max? Porque é aquilo que eu falei, não adianta a proposta ser linda, na teoria atender às necessidades, só que quem efetivamente decide, define e libera, não atentar para a importância que esse documento tem. Eu acho que hoje a grande equação é essa, resolver essa questão, e eu acho que eles vão resolver até por falta de alternativa. Não existe alternativa que não seja a privatização da dragagem e a solução definitiva. A gente tem aí inúmeros fatores e a gente percebe que também no país a gente debate muito a questão do planejamento e do estudo, e aí a gente está muito focado nisso, né? Muito planejamento, muito estudo e pouca execução. Então, na verdade, a iniciativa pública aí deve se ater a essas questões do planejamento estratégico, olhar isto a médio e longo prazo e deixar a operacionalidade efetivamente para a questão da iniciativa privada. Esta alternativa que foi proposta hoje, principalmente por estas organizações, é fruto do fortalecimento da interlocução, Nathalie. A gente já debateu isso aqui também no Bom Dia Baixada, e eu me recordo isso algo em torno de um ano atrás, a gente falava muito disso. O quão mais for forte esta interlocução de todas essas associações e sindicatos, maior é a pressão e a repercussão disso tudo. Então, olha só, você tem hoje aí um conjunto de empresas conversando diretamente com o governo federal para poder dar a solução definitiva nessa questão da dragagem. Já não é algo mais que está dentro de casa, não é uma discussão mais doméstica. A gente tem aí repercussões internacionais e a gente vem perdendo aí muito boa parte de toda a economia para outros portos do Brasil. Então, não adianta a gente ser o maior porto da América Latina, sendo que a gente ainda é o porto mais caro da América Latina e a gente continua sendo o porto menos eficiente também da América Latina nesse quesito, principalmente relacionado à dragagem. Recurso para fazer essa inversão, para privatizar esse serviço, temos, né? Não falta. Temos de sobra. E você precisa carimbar a verba, né? Eu sempre menciono isso. Na verdade, o que acaba ocorrendo, você tem a tarifa que é destinada para isso e essa tarifa ela não é carimbada. Eu acho que isso é um pouco da articulação que falta no governo. A gente está vivendo momentos novos e tempos novos também. Não dá mais para fazer essa política old school que a gente tem, como foi mencionado até pelo Luiz Fabiano, da relação de superávit, se utilizar de tarifa e números para que você possa, entre aspas, tampar buracos que são relacionados a prejuízos e gastos de custeio, principalmente relacionados à máquina pública, esse inchaço da máquina pública que a gente tem. Então hoje, as pessoas, no modo geral, a nossa sociedade, Nathalie, já tem uma percepção muito grande em relação a isso. Já está muito melhor instruída do que era há anos atrás. Então as pessoas conseguem enxergar e entender isso. Ou o governo se movimenta, ou muito dificilmente, principalmente essas pessoas que estão lá no governo federal, vão conseguir governar e fazer política da forma como ela deve ser feita. E como o país precisa, né, na realidade, entre a análise, transformar a teoria em prática, nós temos aí uma empresa que venceu a última concessão, né, e que ainda não começou a operar, mas está previsto que comece a operar a partir do mês que vem. O governo federal, entendendo que a privatização é o melhor formato, o melhor modelo, como se dá esse processo de transição? Porque esse contrato tem que ser respeitado. Nós estamos falando de duas coisas separadas, Nathalie. Nós estamos falando de dragagem de manutenção e dragagem de aprofundamento. São duas coisas distintas. Existe hoje um contrato para uma questão e contrato para outra questão. Evidentemente, se você parte para a privatização, cabe aí a essa sociedade que vai ser criada por estas empresas assumir este contrato, transicionar este contrato para esta empresa, para que esta empresa, essa sociedade que vai ser criada, consiga gerir. E ela vai ter que também
ter, de alguma maneira, o ônus desse passivo aí para poder gerir ou contribuir de alguma maneira. Mas a relação já começa a mudar, porque aí você tem, naturalmente, não a judicialização, mas você tem a cobrança efetiva do que a iniciativa privada faz. Ou seja, pega-se as cláusulas contratuais, avalia-se este contrato, você tem a celeridade na questão do pagamento, principalmente, porque não existe, e eu sempre menciono isso, não existe obra sem dinheiro, a obra não evolui, ela não avança sem o capital, evidentemente, ou seja, quanto maior for o capital, maior é a celeridade da obra e maior é a prestação de serviço. Isto está correlacionado diretamente, e aí esta sociedade, estas empresas que vão estar gerindo este novo contrato de alguma maneira, vai fazer as cobranças devidas para que se tenha aí a eficiência em relação ao serviço e atenda aquilo que a gente mais necessita, que é em relação à profundidade, manutenção e os calados dos navios. Quando vocês acreditam que a iniciativa privada assumindo, seja daqui 6 meses, eu espero que... Vocês acreditam que até ano que vem? Eu acho que tem que ter celeridade, Nathalie. Eu não sei. A gente pode prever alguma coisa? Para você constituir uma SPE não é nada muito burocrático, evidentemente. O que você precisa ter é uma normativa. Eu acho que deve-se haver aí algum decreto ou alguma reformulação legal na legislação para que possa dar encaminhamento nesta nova empresa que vai ser criada e também debater esta questão do regramento. Eu acho que tem urgência nisso. Está se debatendo e isto está em pauta, principalmente em Brasília. Dando-se essa solução, evidentemente, esses terminais que possuem as concessões hoje e que vão constituir esta SPE, naturalmente vão se articular de uma maneira também bastante rápida para que possa assumir o quanto antes esta questão da dragagem. Eu costumo dizer, 12 metros, 13 para o nosso porto, eu acho que a gente está muito atrasado. A gente precisa evoluir, nós temos que trabalhar aí com um calado mínimo aí de 15 metros, fazer estudos para o que seja necessário para que a gente possa receber estas embarcações e não ficar tão atrasado da maneira como nós estamos nesta questão evolutiva do Porto de Santos. Assumindo, a gente consegue, a iniciativa privada tem condições e nós, o nosso cenário, onde o nosso porto está inserido, tem condições de ampliação de calado? Tem condições, já foram feitos estudos para ampliação de calado de manutenção, no caso, estão sendo feitos reforços nos piers, no cais, e hoje o porto é homologado para receber navios de até 334 metros, se não me falha a memória, a última homologação da capitania. Então, tem a necessidade de acelerar a obra de dragagem para receber navios desse porte. Não tem como. E a questão da dragagem é um problema não só nacional, é um problema não só municipal, mas é um problema nacional. Só que o município tem que estar envolvido nas questões de dragagem, não só o trabalhador, a população tem que estar envolvida na relação porto-cidade, porque vai mexer com a economia da cidade, vai mexer com o emprego da cidade, vai mexer com o comércio da cidade, vai mexer com a arrecadação da cidade. Esse é o desafio, né? Talvez seja o maior desafio, a questão da relação porto-cidade, tomar a dimensão de importância que ela efetivamente tem, né, Marcos? Nathalie, e a gente sempre fala isso e eu espero que seja a próxima etapa aí evolutiva, principalmente da consciência social da nossa sociedade, né? Se assim eu posso pontuar. A gente ainda não reivindica os interesses da nossa sociedade. A gente sempre traz aí de uma pessoa ou de um líder ou de um rei, como eu sempre costumo mencionar, para que possa reivindicar os interesses da sociedade. Hoje, a maior joia que nós temos na nossa região é o Porto de Santos e a sociedade precisa se mobilizar. A gente já percebe aí uma evolução muito boa nesse sentido, principalmente na parte de mídia, comunicação e levando as informações que são necessárias aí para a população. E a população hoje discute, debate essa questão Porto. Eu acho que a gente tem que debater cada vez mais, a gente tem que evoluir cada vez mais para que a gente possa alcançar os resultados que são necessários. A dragagem já é algo que a gente vem debatendo, não é de hoje. Eu li outro dia uma matéria que algo em torno de 1905, 1906
1907 já se debatia essa questão da dragagem no Porto de Santos e me parece aí que já vai se tornar uma questão centenária, né? Se já não é. E aí a gente não tem uma solução definitiva. Então está na hora da gente repensar estes modelos. Como a gente vem repensando esta questão política no país de um modo geral, essa questão presidencialista, hoje o debate está muito também focado na relação presidencialismo-parlamentarismo, eu acho que a gente tem que repensar o papel das companhias docas e todos os estados do Brasil que possuem naturalmente os portos. Eu acho que essas companhias elas têm que se ater aí na questão da fiscalização, da arrecadação e principalmente no cumprimento daquilo tudo que é focado no regramento, na legislação naturalmente falando. Se a gente tiver isso e tiver eficiência nesse sentido, evidentemente que a iniciativa privada vai prosperar, porque está no DNA da iniciativa privada. E aí a gente consegue atingir tudo aquilo que é necessário para a nossa região. A gente não pode dar, eu sempre gosto de me utilizar desse termo, Nathalie, a gente não pode dar atestado de incompetente, né? A gente não pode mais, nos anos atuais, em 2017, continuar dando esses atestados de incompetência mundialmente falando. E está na hora da gente reverter isso. Eu acho que a proposta passa. Eu acho que a iniciativa privada, essa sociedade, vai acabar assumindo. Se não passar, é um retrocesso muito grande. E aí a gente vai continuar com um problema maior ainda do que a gente já tem. Que é, cada vez mais, o Porto de Santos perder cargas para outros portos. E o início dos trabalhos para a destruição dos 115 cilindros com gases tóxicos armazenados no Porto de Santos depende das medidas que a Companhia Docas do Estado de São Paulo, a CODESP, deverá tomar para cumprir as exigências da Marinha do Brasil e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. A Capitania dos Portos de São Paulo já vistoriou as embarcações que vão fazer o acompanhamento dos produtos que devem ser destruídos em alto mar. Veja só. O IBAMA, como órgão licenciador do porto, é responsável pela fiscalização ambiental de todo o processo e destinação dos cilindros. A agente ambiental federal Ana Angélica Labarce esteve hoje pela manhã no Armazém 10 do Cais Santista. Olá, Ana. Alguma irregularidade na vistoria? Como funciona, o trabalho do IBAMA nesse processo? Bom, o IBAMA, desde o início, ele está acompanhando e a empresa contratada pela CODESP, a Suatrans, apresentou os 4 projetos que haviam para essa destinação e para a nossa diretoria em Brasília. E foi analisado e avaliado e realmente se chegou à conclusão de que a melhor forma que teria menos riscos, tanto risco ambiental, impacto ambiental, como para a saúde humana, para a população, seria mesmo essa destruição em alto mar. A gente até arrisca dizer para a população que se tranquilize, que está tudo sob controle. É claro que riscos existem, mas esses riscos são mínimos para toda essa infraestrutura que se formou e essa operação que vem pela frente. O IBAMA já deu seu parecer. É claro que ele recomenda muitos itens que devem ser correspondidos e respondidos, e de segurança, e de tempo, o próprio clima, para essa operação sair com a maior segurança possível. E já há um prazo para essa destruição dos cilindros em alto mar? No projeto que foi apresentado, eles dão de 20 a 40 dias, se não me engano. Mas a gente sabe que tudo depende desse clima, da maré. Tudo depende de como a segurança. Segurança é primordial, porque vai estar sendo uma prevenção para qualquer risco de danos ambientais e, principalmente, ao dano à população. Os cilindros ainda devem permanecer no Cais Santista por pelo menos uma semana. Depois do aval da Capitania, o transporte não pode começar imediatamente. Como o canal do Porto tem que ser interditado para a passagem dos produtos, há necessidade de se enviar com 8 dias de antecedência um aviso aos navegantes para que ninguém entre na área de segurança durante o trajeto. Com tudo autorizado, o processo de destinação final dos gases entre transporte e destruição
deve durar cerca de 30 dias. E a gente segue falando sobre este assunto aqui na bancada. Hoje o Bom Dia Baixada recebe Luiz Fabiano da Silva, instrutor de cursos portuários pelo Centro de Excelência Portuária UCENEP, e o consultor portuário e apresentador do programa Porto e Negócios, Maxwell Rodrigues. Na opinião de vocês, a destruição dos cilindros em alto mar foi a melhor opção? Primeiramente, deve ter sido feitos estudos para poder fazer a destruição desses cilindros. Mas a gente tem que se atentar no aspecto ambiental sobre a biota aquática que possa existir naquela região, tá? A princípio, você tem a lei do poluidor pagador, que no caso do proprietário dos cilindros que venderam para as docas, ele tem uma responsabilidade solidária com a companhia docas com relação aos cilindros, porque são cilindros tóxicos. E se acontecer alguma coisa ao meio ambiente, ele é obrigado a reparar esse dano. Agora, os órgãos ambientais têm que ver quem é o proprietário desses cilindros e como vai ser feito o monitoramento nessa área dessa biota aquática. Fazendo uma analogia, claro, respeitando as proporções, lá em Goiânia, no Centro-Oeste, houve o acidente com o Césio 137 e hoje esse material fica armazenado e é monitorado com uma certa periodicidade pelos órgãos competentes. É mais ou menos isso que vai ter que acontecer em alto mar? Isso, exatamente isso. O monitoramento daquela região, para ver se naquela região você tem bioindicadores aquáticos, vida aquática, para ver se eles estão sofrendo transformações, por conta das correntes marítimas também, que vão levar aquele produto para outro lugar. Tem que ser feito esse monitoramento constantemente. Max, na sua opinião, foi uma boa decisão? Vale lembrar que vão ser destruídos a mais de 200 quilômetros aí da costa. Foi uma boa opção? Natália, eu acho que está tudo errado. Honestamente falando, eu acho que está tudo errado e isso é reflexo aí de como nós conduzimos essas questões. Eu ouvi esta semana uma frase e eu gostei bastante dela, né? Enquanto a gente fica discutindo o que fazer com isto, o problema continua no quintal de casa e a gente corre o risco aí que ele exploda, estoure no nosso quintal de casa enquanto nós estamos discutindo a solução definitiva para este ponto. Lembrando que descobriram agora recentemente esses cilindros, que eles já estavam aí esquecidos há bastante tempo. Eu acho que o foco, o drive, ele ainda continua errado. A gente tem o foco de fiscalização na questão corretiva, ou seja, depois que acontece um incidente, como é nesta questão. Ou seja, descobriu o problema e aí, fruto da descoberta do problema, é que naturalmente você tenta de alguma maneira achar uma solução. Eu acho que nós temos que partir para a condição de fiscalização preditiva. Quanto mais prevenção nós tivermos, melhor e mais eficiente todo este processo será. Se o IBAMA hoje, de alguma maneira, vem aí estudando o que fazer com estes cilindros, eu acho também que naturalmente também deva fazer estudos para potencializar esta questão preditiva em todos os terminais que manipulam esses tipos de carga. Talvez descubram até outras cargas esquecidas, né? E aí a gente consiga, de uma forma ou de outra, resolver definitivamente esses problemas que a gente pontua aqui diariamente em relação aos portos do Brasil e o Porto de Santos também. Então eu acho que o drive ainda continua errado. A gente foca na questão da correção, mas a gente não consegue ter uma capacidade preditiva e preventiva de fiscalização dentro do Porto de Santos. Falando de prevenção, fiscalização, de se antecipar às tragédias, aos acidentes, os secretários de Meio Ambiente da região cobraram das autoridades marítimas portuárias melhor relação entre porto e cidades para que as prefeituras ajam com rapidez após acidentes e possam passar dados confiáveis à população. Uma carta aberta dos secretários municipais de Meio Ambiente foi enviada esta semana. As autoridades entendem que é preciso mais agilidade no fluxo das informações de cargas transportadas em navios. A preocupação veio à tona depois que 45 contêineres caíram do navio Login Pantanal. As prefeituras não sabiam se o material que acabou no mar, vocês estão vendo imagens aí de parte da carga, poderia ameaçar a saúde pública. Max,
depois do problema, pensa-se no que é preciso fazer. E voltamos ao mais do mesmo. Relação porto-cidade. Enquanto a sociedade em geral não entender que o porto faz parte do seu dia a dia, a gente vai continuar com esses problemas. Nathalie, perceba, a gente discute a questão da dragagem, a gente discute problemas como esse da queda dos containers, nós estamos discutindo a questão dos cilindros e nós percebemos que isto é uma condição operacional dos portos, não é só do Porto de Santos, mundialmente a gente tem estas questões. A gente tem essas imagens aí de gente saqueando carga. Eu sempre falo isso, aí é uma questão cultural, né? A gente não tem jeito, aí a gente falou da questão da oportunidade, a gente entra num outro viés que a gente precisa debater também, que é a questão educacional. Quando eu falo educacional, não é exclusivamente as pessoas se formarem e assim sucessivamente. Claro, a gente está falando um pouco de berço também, a gente precisa melhorar um pouco esta relação. Voltando na relação do porto, o porto tem risco, é natural, é uma atividade que oferece risco em virtude de tudo aquilo que a gente já conhece. A grande diferença é saber o que fazer e como fazer quando incidentes como esse vierem a ocorrer. Você fez a menção em relação à questão da carta, para que tenha celeridade nas informações em relação às cargas que são transportadas no Porto de Santos. Nós já temos essa celeridade. Hoje todos os terminais aí são providos dos melhores sistemas informatizados que nós temos mundialmente falando. Todos eles, sem exceção. Por que todos os terminais fazem grandes investimentos em todos esses sistemas? Porque você está relacionado diretamente com a questão da arrecadação, né? O faturamento está vinculado a esse tipo de condição também. Então você precisa modernizar, senão você não arrecada, você não fatura e aí você não faz a tua roda da economia da tua empresa girar. Então estas informações, elas já existem. O que precisa é talvez de alguma maneira disponibilizar estas informações. Mas aí eu faço uma pergunta, disponibilizar para quê? Qual é a função de disponibilizar estas informações? Uma vez que você ainda não tem um centro de comando e controle definido na nossa região, focado nesta questão portuária, né? Uma política de segurança também, mas não é só a questão política. Eu costumo dizer, e faço muito essa questão, é como se fosse uma relação do ISO 9000. Eu não sei se você vai se recordar, teve um modismo muito grande desta relação, muitas empresas buscaram esta certificação e hoje elas perceberam o quê? Que era tanto regramento, tanto procedimento, que você não conseguia, de alguma forma, sistematizar estes procedimentos. Era muito difícil manter esta condição de excelência e de qualidade. O que o mundo vem fazendo hoje? O mundo vem fazendo investimentos em sistemas que sejam vinculados à gestão de eventos e principalmente investigativo, ou seja, eu vou gerir os eventos, eu tenho os procedimentos relacionados a isso, eu transfiro esta base para dentro de um sistema e a parte investigativa é onde eu possa retroceder, onde eu possa ter um mapa sinótico dos maiores problemas que eu tenho, por exemplo, no último ano, nos últimos 2 anos, nos últimos 4 anos, e aí eu tenho capital intelectual e de conhecimento, principalmente, para tomada de decisão. É isso que a gente precisa fazer. Eu não posso única e exclusivamente pedir a disponibilidade de uma informação, sendo que eu não vou saber o que eu vou fazer com aquela informação e de que forma que eu vou agir com aquela informação. Então, nós precisamos ter um centro de comando e controle no Porto de Santos, vinculado a todas essas capacidades para gerir eventos e fazer o processo investigativo. Quando eu falo processo investigativo, não é poder de polícia, não é isto. É você fazer uma investigação de todos os teus incidentes do passado que você tenha dentro do seu porto. E aí você tem um quadro de tudo aquilo que é necessário você atuar. E aí você tem uma capacidade preditiva, Nathalie. Claro. Porque se eu conheço quais são os meus problemas, é onde eu vou agir futuramente. E aí você consegue integrar a sociedade dentro dessa discussão, Dentro dessa discussão, com certeza. O que ele falou faz sentido. E você já tem hoje nos órgãos a documentação toda com relação à carga. Isso não é segredo para ninguém. DOCAS, Prefeitura Municipal, os sindicatos dos trabalhadores têm essa informação. Agora, o que o Maxwell falou é pertinente porque qual vai ser o próximo passo? O que você vai fazer com aquela informação? Isso é muito importante para a cidade na relação porto-cidade.
É falar a mesma língua em prol de um objetivo único, é encontrar a unidade dessa discussão. E voltamos a falar sobre os assuntos que movimentam o setor portuário esta semana. Na agenda do Porto de hoje, eu recebo Luiz Fabiano da Silva, instrutor de cursos portuários pelo Centro de Excelência Portuária, o CENEP, e o consultor portuário e apresentador do programa Porto e Negócios, aqui da Santa Cecília TV, Maxwell Rodrigues. A implantação de centros de treinamento profissional estava prevista na Lei 8.630 de 93. O Centro de Excelência Portuária de Santos foi criado em 2007, quando uma delegação brasileira, constituída por sindicalistas portuários, representantes de entidades patronais e professores, fizeram um intercâmbio para a consolidação de cooperação técnica junto à autoridade do Porto de Antuérpia e do Porto de Rotterdam, na Holanda, buscando a excelência das escolas europeias no treinamento e capacitação do trabalhador portuário. Luiz Fabiano, de 2007 a 2017 são 10 anos de atuação do CENEP. De lá para cá, quais foram as conquistas e quais ainda seguem sendo os desafios? As conquistas do CENEP foram o credenciamento do CENEP para ministrar cursos da Marinha, né? Que são cursos voltados ao treinamento portuário. Foi uma conquista muito importante. Fora isso, o CENEP formou parcerias antes do credenciamento com a BTP. A BTP deu cursos, fez um teste de pré-aptidão de trabalhadores portuários com cursos de STS, Ship to Shore Crane e RTGs. E além de ter feito esses cursos, esses testes de pré-aptidão, formou cerca de 300 trabalhadores. Esses trabalhadores chegaram a ser contratados, um percentual deles, não me recordo a memória. O CENEP hoje dispõe de 6 salas com lousas digitais, tecnologia de ponta, salas de informática, um equipamento, uma sala de apresentação para 100 pessoas, disponibiliza hoje mais de 50 cursos portuários. E isso todo trabalhador, as portas estão abertas para todo trabalhador portuário? Todo trabalhador, toda a comunidade santista, tá? Porque o CENEP, além de de ser um órgão, uma fundação credenciada pela Marinha, ele ministra cursos gratuitos também, tá? Tem cursos para a comunidade, cursos pagos e cursos credenciados. Dentro desses 50 cursos. Além dos 50 cursos, dispõe de uma ampla gama de profissionais qualificados e com experiência no mercado de trabalho portuário, que isso é muito importante para a fundação. O principal desafio hoje do CENEP para o futuro, eu queria e gostaria de ver um intercâmbio. Hoje a gente falou agora de um intercâmbio em 2007 que foi feito com as entidades portuárias. Eu gostaria muito de ver o trabalhador em loco fazendo um intercâmbio. Tá? A gente tem essa condição essa troca de experiência, a gente tem essa condição pela Norma 32, tá? De bolsas no estudo no exterior, de bolsas de estudo para pós-graduação e graduação, tá? A gente tem essa condição. Só que hoje, o treinamento portuário, não vou falar nem do CENEP, o treinamento portuário está muito amarrado às questões de verbas públicas que são destinadas ao treinamento e que são retidas pelo governo federal. A gente já falou disso com relação à dragagem, isso acontece também com relação ao treinamento. Tá? Então, essas verbas, elas estão retidas no governo federal, não há um repasse na sua totalidade. Tá? O que inviabiliza o crescimento até da entidade, até das entidades que querem ministrar cursos portuários, tá? Para poder fazer um centro de treinamento maior, ter uma expansão de um centro de treinamento maior. E aí aquela busca pela qualificação, pela capacitação, que hoje é tão necessária dentro do mercado cada vez mais tecnológico, acaba ficando prejudicada. Acaba ficando prejudicada e há uma precarização do trabalho, né? Porque você alija o trabalhador do processo de trabalho com relação à tecnologia, né? Você diminui o trabalhador portuário, você não fornece. A gente tem uma carência muito grande de cursos na parte tecnológica, cursos de área de meio ambiente, cursos de atualização,
de equipamentos, cursos de equipamentos. A gente precisa dessa verba hoje para poder dar continuidade nos treinamentos. É muito pouco treinamento que está tendo hoje no Porto de Santos, um porto que movimenta 1/4 da economia do país. É muito pouco treinamento para os trabalhadores portuários. Os trabalhadores portuários estão enganjados na questão tecnológica. Buscam e sentem a necessidade. Querem, buscam e acompanham, principalmente as questões lá fora. Tá? Hoje a Bélgica é referência para os trabalhadores portuários daqui, a Alemanha também, que trabalha com trabalhadores portuários avulsos. E a Espanha, Portugal, a gente acompanha as situações europeias, onde é o berço do treinamento portuário. O trabalhador portuário do Porto de Santos acompanha muito e quer muito esse intercâmbio. Max, como é que a gente consegue resolver esse problema? Porque também de nada adianta investimento se a gente não tiver na outra ponta a gente capacitada. Precisa organizar essas ideias aí, Nathalie. São muitas informações e a gente precisa organizar isso. Primeiramente, a ideia é boa, né? A concepção de um Centro Nacional de Especialização Portuária, evidentemente com um convênio relacionados a 2 portos que tem uma representação internacional fantástica, o Porto de Antuérpia e o Porto de Rotterdam, evidentemente que é uma ideia bastante produtiva. Mas, a partir daí, a gente começa a entrar em todo o engessamento que nós temos público da máquina. Hoje existe aí algo em torno de 1 bilhão neste fundo. Este fundo, ele não tem disponibilidade de verba carimbada, né? Nós falamos na questão da dragagem, este é um outro exemplo também. E aí esta verba que é destinada para capacitação acaba entrando para o superávit primário do governo. E aí não existe o repasse da verba naturalmente. Para que se entenda, recentemente o OGMO conseguiu algo em torno de R$300 mil para fazer capacitação aí de quase 4 mil pessoas. Evidentemente, você não consegue capacitar todo mundo com a excelência e qualidade que foi mencionado pelo Luiz Fabiano. O que a gente percebe são exemplos como o próprio Luiz Fabiano, aqueles exemplos do do it yourself, ou seja, faça você mesmo. Porque se você depender de alguém para fazer isto por você, nesta política que nós temos no país, muito dificilmente você vai conseguir. Precisamos rever, precisamos melhorar e precisamos naturalmente aprimorar. Luiz Fabiano, muito obrigado pela tua participação. Obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui na bancada. Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação extremamente relevante no processo de trazer para a mesa discussões pertinentes para todos os setores portuários, com todas as classes portuárias, visando a nossa maior joia e visando a consolidação da relação Porto-Cidade. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo. Nathalie, eu que agradeço a você, ao Maxwell, a essa casa, ao Santa Cília, onde eu tive a oportunidade de fazer a minha pós-graduação aqui, sendo bolsista pela Marinha, tá? Que muito me orgulha isso. E obrigado aos telespectadores, aos trabalhadores portuários, à minha família, por eu estar aqui nesse momento. Muito obrigado. Maxwell, muito obrigado pela tua participação, seja sempre muito bem-vindo e vamos liberar mais essa sua agenda para você estar aqui mais vezes. Estou sempre à disposição, sempre um prazer estar aqui e eu adoro estar no Bom Dia Baixada, porque o Bom Dia Baixada sempre me proporciona situações e momentos fantásticos, inesquecíveis, como esse de hoje com o Luiz Fabiano, onde principalmente ele concordou comigo 2 vezes. Então, eu saio daqui bastante feliz, porque a gente debate Porto aí há 30 anos. Há 30 anos. E ter uma pessoa com a experiência e a capacidade dele concordando comigo, Nathalie, já é uma grande evolução. E sabe o que é o mais legal? Eles debatem há 30 anos dentro de um ciclo de amizade, porque amigo é irmão que a vida nos permite ter. Então eu tenho aqui na bancada hoje 2 grandes pessoas que falam de Porto, mas além disso, 2 grandes amigos. E um falando de automação e o outro defendendo efetivamente o trabalhador portuário. Percebe que, independente aí das especialidades, se você tem a harmonia do discurso, você consegue evoluir. É o objetivo único que a gente está buscando. Exatamente. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Bom fim de semana.